Bom dia, Adilson. Bom dia. Gostaria que você falasse, na sua opinião, se a responsabilidade do Londrina, ela aumentou ou ela diminuiu, tendo se afastado um pouquinho dessa parte de cima da tabela, após essa sequência, infelizmente, negativa. Você acha que agora, tendo em vista que... Bom, vamos ouvir sua opinião primeiro, se diminuiu ou se aumentou essa responsabilidade, mas dá uma soltada no time, tendo em vista que possa ser, a sua opinião, ter perdido um pouco ou ter deixado de lado essa responsabilidade do acesso? Bom dia a todos. Responsabilidade todos nós temos. Isso estou falando num todo. Vamos terminar de forma digna, tentar fazer o máximo da pontuação, pensar exclusivamente nesse compromisso com o CSA, um jogo onde eles estão numa situação difícil. Vamos jogar o jogo da vida deles. Todos nós sabemos da importância, a gente precisa ter o respeito com a competição, com aquilo que pode proporcionar ali em relação à tabela. Então, a gente já alertou, avisou, trabalhou, vamos terminar o treino hoje e temos a viagem amanhã para ir lá fazer um grande jogo. Então, pensar jogo a jogo, fazer o melhor jogo a jogo, todos nós temos responsabilidades e a gente lamenta por desperdiçar muitos pontos aí que acabaram escapando e fugiu aquilo dentro daquilo que nós pensávamos, né? Poderíamos estar numa situação melhor e brigando ali em cima. Na sua avaliação, por que houve um pouco dessa queda de rendimento que fez o time não vencer as 5 partidas? Você entende que o lado individual caiu um pouquinho, principalmente do seu ataque, que resolveu muito jogo, mas agora, né, passou a oscilar bastante? Claro que você perdeu o Caprini por último jogo, ele volta. Tem também o Leandrinho, expectativa de jogar. Gostaria que você falasse a respeito disso, Adilson. Não, em relação aos últimos 5 jogos, você olha... Grêmio e Vasco, né? 2 empates, 2 bons jogos. Você teve um atleta para ser expulso lá quando estava 1-1 lá em São Januário, poderia mudar a história do jogo. Segundo tempo muito bom contra o Grêmio e 2 derrotas que não estavam dentro do planejamento, com 2 expulsões. Achei a expulsão do Caprini injusta, a do Leandrinho pode ser avaliada. O lance da Ponte, se você fizer uma revisão de VAR, pode ser que o gol da Ponte estava um pé na frente, mas daí não tem ar-condicionado para o VAR, não pega o VAR, não sei o quê, então, enfim. Tem só 3, 4 câmeras. Agora não vem ao caso, o jogo da Tombense você estava vencendo o jogo até ali os últimos 15 minutos. Tivemos as trocas em função do desgaste e aí não conseguimos manter o ritmo, mesmo tendo 3 na frente. A gente foi pressionado e não conseguimos encaixar o contra-ataque. Então, para resumir os 5 jogos. Então, todos nós erramos, todos nós. Então, é o aspecto coletivo. Então, quando a gente vê o porquê subiu, vamos para o Cruzeiro. Se uniu, se reestruturou, fez grande gestão, está com um grande treinador, está com ambição, está sendo competitivo, né? Só dar um exemplo. Então, é um coletivo. 50 mil no campo, é um coletivo. O campo é bom. Então, não é desculpa, não é pretexto aqui. Todos nós erramos. Dentro desses últimos 5 jogos, né, Adilson, até pela queda de rendimento do elenco, o torcedor acaba ficando um pouco preocupado com relação a esse término de campeonato, onde o time pode terminar, se na parte de cima ou até mesmo na parte de baixo da tabela. Você entende que com esses últimos 4 jogos o time tem ainda condições de voltar a uma boa posição, em 6º, em 7º lugar, como fez em boa parte do campeonato? A minha intenção era buscar a 5ª colocação agora, né? Então, o Sampaio venceu, o Guarani venceu, a briga tá acirrada, nós temos o confronto direto com o Sport Ituano em casa. Então, mas vamos vivenciar o jogo do CSA, um jogo muito difícil, envolve muita coisa, a mobilização,
É um jogo de suma importância para eles, e que nós temos que ter responsabilidade do campeonato. Nós também queremos pontuar. Nós vamos para lá para tentar vencer o jogo, fazer o melhor para recuperar, enfim. Então, deixa eu pensar no CSA e pensar em terminar numa melhor colocação. Para essa partida, a gente até comentava, né? Teve alguns atletas que têm oscilado um pouco ao longo do campeonato. No último jogo, por exemplo, um jogo grande contra a equipe do Grêmio, você teve boas entradas aí, atletas que te deram novas opções. Nesse jogo de sexta-feira, você já pode testar algumas novas opções dessas que já te deram também no último final de semana? É que é assim, né? A gente testa e daí você perde e volta a pergunta do por que não vence a 6 jogos, por que não ganha, caiu o rendimento, enfim. Existe a cobrança. Eu tenho que fazer aquilo que eu entenda que seja o melhor para cada momento do jogo. Cada adversário, o que pode acontecer lá, quem está preparado. Como eu disse a vocês, eu gosto do Mossoró. Eu gosto do Mossoró. E eu até fui um dos que falei para que ele não saísse. E ele queria sair numa época, há uns 3 meses atrás, né? Então, mas só que tem que estar bem fisicamente. Eu preciso enxergar no trabalho para que eu sinta confiança em colocar no jogo. Então, só estou dando um exemplo, né? Como o Felipe entrou bem, Miranda entra lá, o Danilo aqui, enfim, o Matheus, agora o Gabriel, o Coutinho, enfim. Então, o Mandaca estava sendo questionado no jogo do Bahia, né? O Mandaca. Entendeu? Então, vai crescer. A gente precisa ter um pouquinho de paciência, precisa entender, tem que ter adaptação. E eu posso, sim, criar algumas coisas, fazer alguma coisa, porque eles estão trabalhando, né? O exemplo do Felipe, entrou muito bem. Então, não vejo assim. Então, vamos com calma, faltam poucos jogos e vamos tentar sempre colocar aquilo que a gente entenda que seja melhor para vencer o jogo e respeitar o campeonato. Bom, falando ainda a respeito, né, de time para o jogo contra o CSA, com esses 2 jogadores que agora voltam a estar à disposição do Londrina, Leandrinho e também o Caprini, a gente pode voltar a ter aquele trio ofensivo junto com o Douglas Coutinho? Pode, a volta deles, o Leandro trabalhou 2 dias, mas ainda aguardo. Preciso conversar com o atleta, ver se ele está se sentindo confiante, confortável. Ainda não sei. O Caprini volta, a gente sentiu muito a falta dele, porque faz um belíssimo de um campeonato, né? Um jogador extremamente importante, como os demais. E a intenção é colocar o time para vencer, né? Então, eu ainda tenho mais um treinamento e a gente define hoje. Você falou a respeito do CSA, que inclusive tem um treinador que já passou pelo Londrina e que agora vai partir para o tudo ou nada nessa disputa com vocês na sexta-feira. Quais são as principais características desse time que podem oferecer dificuldades para o Leque? O Roberto Fernandes, um grande profissional, eu já conheço, esteve aqui, sabe trabalhar, sabe organizar, fez boas equipes, eu enfrentei lá contra o Náutico, enfim, está mobilizando, sabe mobilizar, então vai fazer um jogo aguerrido, então temos que ter atenção. Vamos terminar essa preparação para ir lá enfrentar um adversário duro. Adilson, bom dia. Bom dia. Nessa reta final, os últimos 4 jogos, você vai enfrentar equipes precisando vencer, desesperados, né? O CSA na parte de baixo e Sport, Ituano e Sampaio, possivelmente na última rodada, precisando ganhar. E o que fazer agora para tentar atrapalhar esses clubes que precisam somar pontos? Não é nem atrapalhar, né? É fazer o que nós precisamos como profissionais, né? Tentar sempre fazer o melhor, procurar evoluir, crescer, consertar aquilo que a gente entenda que seja os erros que acabamos cometendo, para fazer bons jogos e terminar o campeonato de forma digna e numa pontuação melhor. Sempre pensar no melhor. Agora o foco é a 5ª colocação, né? Então, tentar
tentar vencer, tentar diminuir a diferença. A gente sabe que ficou difícil e, como você bem frisou, são adversários que vão brigar pela vitória, né? Confrontos ali na frente que tem muito interesse. O nosso jogo tem muito interesse para Novo Horizontino, Chapecoense, Guarani, a turma que está tudo ali, tudo embolado. Então a gente precisa respeitar a competição e fazer de forma digna e fazer sempre o melhor, tentar sempre entrar para vencer os jogos, porque isso aqui é profissionalismo. Todo mundo foi unânime confirmar, né, de que a Série B foi uma das mais complicadas esse ano, até pelos 4 grandes. A gente sabe que você acompanha tudo, né, e você observa o futebol, e principalmente a Série B onde você está inserido. Gostaria que você desse uma opinião, se você puder, com relação àquilo que você acha que podem classificar nessa reta final. Só uma equipe pode chegar. E eu gostaria que você falasse também, particularmente você, esse ano, como foi para você, e se você já está pensando no futuro. O torcedor quer saber se você vai continuar ou não, Adilson. A competição ela foi bem acirrada, bem disputada. Alguns entenderam ali no primeiro terço da competição, mudaram o sistema. O segundo turno foram jogos mais truncados, houve muito empate, muita disputa pessoal, é mais intensa, é mais físico. Evidente que alguns campos prejudicam o espetáculo, né? Mas não deve fugir a briga daqueles 5, 6 ali, né? Então, vamos tentar fazer o melhor e que vença, que suba os que tiveram a capacidade. Se a gente olhar o nosso aqui, a gente não perdeu 2 seguidas, a gente não ganhou 3 seguidas. A gente precisava empatar alguns jogos, né? Hoje nós estamos lamentando o empate com o Guarani, com a Ponte, que você está ali brigando. O empate com o Vasco, dentro de casa, né? O empate com o Cruzeiro lá, o empate com o Cruzeiro aqui, que você estava... Então você lamenta aqui rapidinho 5, 6 pontos. Rápido. E por erros também você coloca 6, 7 pontos. Por erros nossos. Então, assim, agora não adianta. Então... E eu vou tentar fazer o melhor, restam poucos jogos. Eu vou operar meu joelho, que está doendo meu joelho. A primeira coisa que eu quero fazer é meu joelho. Isso, estou aqui com o Dr. Alexandre Queiroz. Eu já tenho programado isto e para depois recuperar e trabalhar. Aí eu não sei aonde. Gilson, bom dia. Você é um cara que sempre foi muito autêntico e muito sincero nessas questões dos jogos. Já dei muita cabeçada já por causa disso. E eu tenho visto você colocar bastante sobre essa briga do 5º lugar. Lógico que a gente, sendo realista, sabe que é muito improvável qualquer tentativa de acesso. Você acha que não tem como mais ou ainda você vai pensar naquele jogo a jogo? Como é que você tem visto isso? Tá difícil. Ficou Sampaio, ficou Sport, Vasco, então a briga está ali. E nós vamos enfrentar e muita gente vai ter interesse no nosso jogo. Então nós temos que fazer sempre o melhor, para não ouvir besteira. Aqui da minha parte vai existir profissionalismo. E o Londrina também tem uma história e um nome a ser preservado. Então tem que respeitar a competição, respeitar os profissionais, procurar fazer melhor. É aquilo que eu falei desde a segunda-feira. Vamos trabalhar, tem muita coisa envolvida, né? Tem muita gente prestando atenção, vai terminar o campeonato, vocês estão sendo observados, tem muito interesse em jogo, então vamos agir com profissionalismo. Então, gostei da semana, da dedicação, vamos terminar mais um trabalho aqui, ontem foi muito legal, e isso é o mais importante. Você testou bastante jogadores nesse período dos últimos 5 jogos, mas coincidentemente foi o período que você praticamente não teve o time ideal, vamos dizer assim, que você tem colocado, né, com o João Paulo Mandac e GG, na frente com o trio ali com o Leandrinho, o Coutinho e o Caprini, né? Para esse jogo de sexta você tem a possibilidade de repetir, caso o Leandrinho dê essa resposta positiva. Você acha que isso também impactou um pouco nessa questão dos resultados, essa falta do time ideal, e também esse time ideal agora pode ajudar nessa reta final? Eu gostaria de ter contado com esse
esses nomes na 10ª rodada. Você vê quantos pontos você está sendo... São 30, né? Jogados. Só que eu preciso entender o outro lado, respeitar o outro lado. O futebol precisa de dinheiro para fazer isso. De compreensão, de aceitação, da pessoa querer vir. No começo você liga para A, para B, para C, daí não vem. Aí eu entro no aspecto financeiro, mas eu preciso que ajudem ali. Senão fica difícil, né? Então, a gente precisa entender. E eu gostaria de ter contato, só que... E para esse último, eu também não sei. Aí as condições físicas, 10 dias fora, tudo isso a gente olha. Eu converso muito com o atleta, porque não adianta entrar e me deixar na mão. Eu tenho uma dívida com o Samuel, por exemplo, só para relatar, né? O Samuel terminou um primeiro tempo machucado. Aí ele ficou mais tempo para recuperar. O Gerson entrou e entrou bem. E aí o Samuel está como profissional, respeitando a decisão do treinador, né? Só que no meu íntimo parece que eu tenho uma dívida, né? Parece não, eu tenho uma dívida, né? De gratidão, de respeito, de profissionalismo. Então, para você ver e entender como a gente trabalha. Então, tem horas de eu ajudar o clube, né? Opa, o Danilo precisa ser ao Vitinho, ao Felipe. Eu tenho que ajudar. Eu sempre fui coletivo. Quantas vezes eu falei para vocês aqui? Né? O ego, o individualista, isso aqui passa longe de mim, a vaidade. Isso aqui passa, eu nem pentear o cabelo, eu pentei. Passa longe. Só que eu também preciso ser ajudado. Né? Eu preciso da resposta deles. Quando eu falei do Mossoró, porque eu vejo o talento nele, mas ele tem que dar a dinâmica que o jogo está pedindo. Né? Então, é mais ou menos por aí. Vamos, que vocês estão combinando? Combinar de tabelinha não vale. Não. Eu me lembro que há mais ou menos uns 3 meses, né? Eu te perguntei, porque o torcedor do Londrina começou a te ver com outros olhos, desde a sua chegada, na verdade, mas quando o time começou a criar corpo, o torcedor entendeu que você era a peça fundamental, né? Nesse modelo de trabalho, nesse projeto audacioso que é a Série B. E eu te perguntei sobre a cidade, sobre a relação da torcida, e você é um cara que sempre é muito sincero ao afirmar que gosta da cidade, gosta do torcedor do Londrina, que aprendeu a gostar da instituição e tem se aproximado. De seu perguntou do futuro, claro que eu não vou perguntar a respeito disso, mas gostaria que você fizesse um novo posicionamento, uma nova opinião do que mudou em relação a isso, se você se aproximou cada vez mais e das suas peculiaridades mesmo, né? Se aquela costela continua sendo degustada, né? E como é que está o dia a dia? Não mudou nada o que eu penso, né? Do respeito ao clube, do respeito à estrutura, do respeito ao convite que o Sérgio me fez, a consideração que eu tenho, respeito à cidade, a alegria de ir lá no café e encontrar o torcedor. Gostaria de um gramado melhor, isso eu tenho que lamentar. O gramado nosso não proporciona um jogo de mais qualidade, e eu sou de uma escola que eu gosto que jogue futebol, eu aprecio um bom futebol. Então eu sou do Flamengo dos anos 80, do Palmeiras da Academia, do Cruzeiro dos anos 70, da Seleção dos anos 80, do Ajax, do Barcelona, dos times dos Guardiola, né? São Paulo do Cilinho. Então, eu gosto de um futebol bem jogado, tá? Gosto da Holanda. Então, infelizmente, nós, em função do campo, a bola é muito viva, muito rápida, o gramado é muito ralo, muito duro. Aí você tem que encharcar, molhar, enfim. O Mandaca carregava a bola domingo que parecia desafiar o Galo. Então, no mais, continuo indo lá da licença do meu grande amigo, seu Enio, um gremista e londrinense, né? Então, assim, eu estou bem tranquilo e vamos fazer o melhor e vamos operar e que a cirurgia seja um sucesso. Vou colocar a prótese aí que as dores elas estão me incomodando há um bom tempo aí.
De uma forma histórica, Dilson, o Londrina sempre quando encara um time que está na parte de baixo da tabela, tem uma mística aqui que o Londrina acaba ressuscitando esses times, né? Como ser diferente num jogo desse que tem toda uma pressão contra esse adversário e como o Londrina pode tirar proveito de um adversário que está brigando com grandes jogadores no elenco, com grande investimento na fuga do rebaixamento? Não vamos nem no histórico, né? Vamos pensar no nosso ano, que se a gente for olhar o ano passado, nós estávamos brigando aqui para não cair, né? Vamos pensar no presente, né? Quando a gente olha a nossa tabela, você ganha, empata, ganha, perde, empata, ganha, né? Não perde 2 seguidas. Então a gente precisa ter uma regularidade maior, né? Eu relatei para vocês os últimos 5 jogos, jogamos fora, estávamos vencendo a 15 minutos de terminar a Tombense, a Ponte Preta você poderia somar 1, Guarani você poderia somar 1, enfim. Você acaba deixando escapar alguns pontos. Então, assim, dependente da situação, não é o histórico, é um jogo difícil, é um jogo complicado. Então, são os detalhezinhos, às vezes, né? Então, é ter atenção com o jogo, preparação. O gol do Diego Souza foi mostrado, foi falado, foi explicado, foi visto, foi orientado, e eles tiveram o lado forte do Grêmio, era mais o lado esquerdo, né? O Diogo vinha mais, o Biel ia jogar ali, o Tassiano não é ponta, que jogava o Guilherme, e o Biel jogava para cá, o Edilson é mais experiente, não vai tanto como o Diogo. Então, e eles chegaram e tiveram ali, então você mostra, avisa, fala, explica, isso aqui é dia a dia. Só que também, às vezes, você não pode tirar o mérito. O Gabriel é um bom jogador, sabe jogar. Eles têm bons jogadores do CSA, tem jogadores experientes, né? Um Oswaldo, um Elton, enfim, tem o Lucão, o goleiro, né? O Marcelo. Então é se preocupar com o jogo, ter atenção com o jogo e fazer o melhor, né? Contra o CRB no mesmo campo, a gente jogou melhor, poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo. E não fizemos. E aí foi lá, um erro, aí mais um erro, saiu o gol. Isso é o futebol. O jogo contra o Operário estava truncado, aí uma desatenção, um gol. Isso é o futebol. Gilson, aproveitando do que o Valmir perguntou também, você chegou aqui e sempre colocou essa brincadeira ou não, mas o teste do coração. Sim. E essa sua volta ao futebol e tudo mais. Lógico, deixando de lado essa questão, eu imagino que você está insatisfeito mesmo com a questão da pontuação, vários erros, tudo isso que você queria ter mais agora, brigando lá em cima, mas o Adilson fica mais satisfeito com o que você sentiu na beira do campo, de poder voltar a comandar um time, colocar um time competitivo no cenário nacional? Você fica satisfeito com o que você percebeu desse ano com você? Olha, não é uma brincadeira do coração, é um negócio sério que eu poderia estar brincando, mas eu tinha as minhas preocupações, mas eu fiz recentemente, né, João? Doutor Miguita, fiz recentemente todos os exames, até o da cabeça, que eu dei muita pancada, levei muita pancada, cabeceando bola. E eu trabalhei no Vasco, lembro que o Bellini foi analisado, o cérebro dele, enfim. E eu tinha essa preocupação também. Tá tudo, graças a Deus, tudo normal. Então, o coração tá bom, a cabeça tá boa. É evidente que eu gostaria de concretizar o sonho, em função dos 40 anos. Eu acho que seria um feito fantástico. Mas o que a gente fez ao longo da competição, enfrentando os adversários, isso também fortalece, né? Deixa a gente lisonjeado, deixa a gente forte, porque a gente jogou de igual para igual, a gente enfrentou, a gente arriscou, a gente dificultou a vida de muita gente, enfim. Existia um respeito. O Grêmio levou os reservas contra o Sampaio, contra nós veio com o time completo. O que é isso? Respeito. O Renato pós-jogo enalteceu das dificuldades de se jogar aqui. Então, isso me conforta, isso me deixa, porque vindo dos profissionais, isso é muito gratificante para qualquer treinador. Então, como é o Condé lá, né? Eu tenho que ir lá e apertar a mão do Condé.
e parabenizar do Ituano, né? Não é só o Pesolano lá no Cruzeiro. Então, e todos têm as dificuldades, né? O Hélio na Ponte Preta, enfim. Mas eu já estou há muitos anos no futebol, né? Eu sempre acreditei naquilo que eu faço. Você vai melhorando como profissional. Melhorei como gestão, melhorei tendo um pouquinho mais de paciência, melhorei com vocês, que antes eu era um pouquinho mais agressivo, não tinha muita paciência. Eu acho que vocês me trataram bem aqui em Londrina, estou brincando. Então você vai melhorando. Essa é a intenção. Melhorar profissionalmente, ajudar os meninos, tentar... O que foi criado aqui, o Germano está aqui de testemunha, ele e o João Severo, do profissionalismo nosso aqui dentro. Eu não tive uma briga, não tive um pontapé, não tive uma desavença, não tive um desaforo, não tive um menino sendo retrucando, um vestiário tranquilo, né? Então, isso demonstra que a gente melhorou em vários aspectos. Então, isso é muito legal. Adilson, a gente sabe que você veio em função até da amizade, né, com o Sérgio, esse conotório, como PC Guzmão também. Deixa eu só, não da amizade. Eu conheço o Sérgio e o Marcos. E eu recebi um convite do Sérgio, que é muito amigo também do Lipatim. E eu estou aqui, eu devo ao Cuca. Quem me indicou ao Sérgio foi o Cuca, treinador de futebol. Então, dentro da minha sinceridade, eu sou grato ao Cuca que me colocou aqui. E ao Sérgio que abriu as portas. Eu conheço o Sérgio já há um bom tempo, né? Eu trabalhei com o irmão dele, o Marcos, no Atlético Paranaense. E hoje eu convivo com o Sérgio há quase 8 meses, né? Então, assim, para deixar contar a história correta aqui. Até pelo futuro que eu perguntei, eu quero insistir nessa questão, porque a gente percebeu que você e mais 3 ou 4 treinadores estão terminando a competição quando a Chape usou 4 treinadores, né? Estão terminando com o 4º treinador. E você... em momento algum a gente percebeu que poderia, o Adilson vai chutar o balde e vai embora. Diante dessa relação, se você hoje decidir, o Sérgio conversando com você, haveria essa possibilidade? Você fala, está descartado qualquer possibilidade de eu continuar, pelo menos no Paranaense. Você está insistindo na renovação. Não, como eu disse a você, vamos fazer esse jogo do CSA, tem o esporte, e vamos com calma, tem tempo, o clube tem a sua ideia. Eu acho que essa pergunta também tem que ser dirigida à gestão, e vamos com calma.